versículo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Os gentios se convertiam dos ídolos que serviam ídolos mudos, ídolos feitos por mãos humanas, de metal, de madeira, e adoravam e sacrificavam para esses ídolos, mas eles se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Essa carta que nós estamos lendo em Hebreus é uma carta dirigida, como nós já falamos em reuniões anteriores, dirigidas aos judeus convertidos. E aqui, eles não se converteram de ídolos para servir o Deus verdadeiro. Eles, como nação, eram a nação de Deus que serviam a Deus e sacrificavam a Deus que o próprio Deus tinha instituído para eles fazerem, por meio do ministério de anjos e de profetas. Então era necessário que essa carta fosse escrita, o irmão até comenta isso, o Darby comenta no sinopsis, que o autor é oculto aqui para que acentuasse que é o próprio Deus que havia chamado a nação de Israel, agora falava para eles, já não é mais por meio de anjos ou de profetas, mas Filho. O Filho agora é quem comunica. E não é que a antiga economia das coisas, ou seja, na antiga economia que era o acordo, a palavra é covenant, que seria a aliança feita com essa nação, não é a aliança melhorada agora através da presença do Filho na terra, mas é uma nova aliança. Portanto, nós gentios, quando nos convertíamos das trevas, dos ídolos, para um Deus verdadeiro. Eles não eram assim, então era necessário que essa carta fosse escrita. Aqui não vai se tratar dos princípios de Cristo, cabeça da igreja. Você não vê falar de Cristo sendo cabeça da igreja, do corpo, né? Não se vê falando da doutrina que Paulo desenvolve nas suas epístolas dirigidas aos gentios. Aqui ele vai tratar de mais de contraste entre a religião judaica, que era baseada no ministério de anjos, onde eram reveladas a vontade de Deus por meio de figuras e de sombras de coisas superiores que viriam. E agora Cristo aqui na terra, anunciando essa nova aliança, para os judeus é contrastar aquilo que eles estavam antes, nessa antiga aliança, e agora nessa nova aliança, que é, por assim dizer, a consumação daquelas sombras e figuras que na antiga aliança essa nação servia. Agora eles vão servir também ao Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro, mas através do Filho, não mais através dos anjos. Por isso que quando nós vemos aqui, ele começa no versículo que nós começamos a ler, versículo 4 de Hebreus 1, feito tanto mais excelente do que os anjos. Ele está mostrando que o ministério agora, por meio de Deus para seu povo, por meio de Cristo, ou da sua obra, é mais excelente do que o dos anjos. E assim ele vai desenvolver em toda essa carta, esse contraste. Cristo, como agora sendo a revelação de Deus, e as sombras que eles viviam, que agora são coisas mais excelentes. Há um versículo no próprio livro de Hebreus, que ele fala, por isso deixando os rudimentos da doutrina, capítulo 6, versículo 1. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. O que são esses rudimentos da doutrina de Cristo?
era Cristo em figura no passado. Porque não é que nós vamos deixar os rudimentos da doutrina da igreja. Ele está falando aqui, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, que é Cristo revelado agora ao mundo. Não lançando de novo fundamento do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso tudo era ensinado no judaísmo. Mas agora tinha coisa mais excelente do que isso. Não os rudimentos, as figuras, mas a coisa verdadeira. Vamos voltar lá se Deus assim o permitir, que é o versículo 3 desse capítulo 6. Isso faremos se Deus o permitir. Muitas vezes nós voltamos ao Antigo Testamento, vemos essas figuras, ajuda-nos a entender mais. Mas nós temos o verdadeiro agora. Nós não habitamos nas figuras. Nós não adoramos a Deus aqui em figura. Nós adoramos a Deus agora em espírito e verdade, coisa que o Israel não podia fazer. Israel adorava a Deus em verdade, mas não em espírito, porque as coisas eram relacionadas a sacrifício de animais, figuras de a arca, eles tinham que ter a arca, eles tinham que ter um altar, eles tinham que ter um sacerdote para ministrar. Todas essas coisas foram abolidas quando veio o verdadeiro. Eu digo verdadeiro não que as sombras eram falsas, mas eram sombras, não eram perfeitas. Por isso que ele fala, corramos à perfeição, no capítulo 6 que nós lemos, prossigamos até a perfeição. O que é a perfeição? A própria pessoa de Cristo. A sombra, por mais perfeita que fosse, continuava sendo uma sombra. A arca, por exemplo, era uma figura da presença de Deus entre o seu povo. Mas a arca foi roubada. A presença de Deus foi roubada? Não. Mas ela era uma figura. Cristo hoje é o cabeça da igreja. Ninguém vai roubar ele. Ninguém vai dar um jeito de sumir, derreter e pegar o ouro. Porque ele está no céu, ele não está aqui na terra. As promessas agora nossas são celestiais. O elemento da doutrina de Cristo, além de ser as coisas simbólicas, né, que eram anunciadas antes, e agora nós temos as reais, diz respeito também pelos que deixam os rudimentos da doutrina de Cristo. Os rudimentos da doutrina de Cristo nos fala de Cristo como sendo anunciado e vindo como Messias. Nós estamos falando muito ontem, e hoje os hebreus aqui que ele está escrevendo, o escritor está escrevendo aos hebreus, que eram o quê? Hebreus cristãos. Então ele está dizendo que os rudimentos, para os cristãos, Cristo é mais do que o Messias prometido para eles, que dizia a respeito àquela antiga aliança, que depois seria a nova aliança com os judeus também. Mas Cristo, hoje, deixar os rudimentos da doutrina de Cristo é deixar de crer apenas que Cristo é o Messias. Para a igreja, para os cristãos, ele é muito mais que isso. Os apóstolos, né, desenvolveram nas epístolas um conhecimento superior a isso. Cristo é o que estava oculto, né? Cristo e a igreja é o que estava oculto antes dos tempos do século. Nunca foi pensado isso, e nunca foi revelado isso antes. Era algo novo. Então os rudimentos da doutrina de Cristo e essas lavagens, né, que ele fala no versículo 2, a doutrina de batismo, que eram diversas lavagens que eles faziam, purificações, né, que os judeus tinham, a imposição das mãos e da ressurreição dos mortos, e não ressurreição dentre os mortos, a ressurreição dos mortos que eles conheciam, e do juízo eterno. Essas coisas diziam respeito aos rudimentos da doutrina de Cristo. Mas para os cristãos era um conhecimento muito além disso, porque ele está escrevendo, repito, aos judeus, aos hebreus cristãos. Então aquelas coisas que eram prometidas para os judeus, somente como nação, eram rudimentos, eram coisas mais
simples, vamos dizer assim. Era uma manifestação, ainda que seja muito grandiosa, né? Porque Cristo reinando, Cristo sendo o Messias e o Filho do Homem e estabelecendo seu reino, é algo grandioso, principalmente para os judeus. Digo principalmente porque os gentios também desfrutarão desse reinado de Cristo aqui, com bênçãos para eles também, mas não a igreja. Os cristãos hoje, eles pertencem à igreja, e essas outras coisas são rudimentos, são coisas mais simples, mais princípios, né, que depois foi realmente revelado algo muito superior, que trata-se da igreja, Cristo, a cabeça do corpo da igreja. Então, só uma coisa aqui no versículo 6 de Hebreus 1, vou ler o versículo 5 também, para nós entendermos, porque está trocada uma palavra aqui, parece sem significado, mas tem significado sim, essa troca que fizeram. Capítulo 1, versículo 5. Porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, disse, né? E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Daí no versículo 6 fala, e quando outra vez introduz no mundo primogênito, diz, não, ele não introduziu outra vez no mundo primogênito. Esse versículo deve ser lido. E outra vez, quando introduz no mundo primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Porque Cristo não foi introduzido antes para ser introduzido novamente no mundo. Ele se fez carne em uma só vez. Ele foi introduzido, né, no mundo como homem uma só vez. E a primeira vez, a primeira e única vez. E não outra vez. É interessante isso. A manifestação de Cristo, né, é uma vez só. Ele veio como homem, nunca mais deixou de ter esse caráter, né, de ser homem, e ainda que nunca deixou de ser Deus, como nós estamos vendo aqui. Ele recebeu como homem, né, algo superior que nem os anjos, superior aos anjos. Mas por um pouco, no versículo 2, no capítulo 2 que nós lemos, por um pouco de tempo foi feito menor que os anjos. Por quê? Porque ele tomou essa forma humana. E foi então feito menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para poder sofrer, né, essa morte, para salvar. Então um anjo não adiantaria nada, um anjo não morre, um espírito, ele não morre. Mas um homem tinha a capacidade de morrer, e ele se fez homem, embora sem pecado, protegido pela lei, porque a lei o guardava, ele não tinha pecado. Se alguém viver pela lei, ele viverá, ele viver para sempre. Mas ele tinha, além de ser homem, ele tinha, sem pecado, ele tinha a capacidade de morrer, ele pôde morrer. E é isso que ele fez, por causa da paixão da morte. Esse que foi introduzido no mundo uma vez, morreu também uma só vez pelos pecados, e ressuscitou, está sentado à destra de Deus. Aí sim ele vai voltar. Ele vem nas nuvens para arrebatar sua igreja, e ele virá novamente, daí sim, como filho do homem, para estabelecer o seu reino aqui. Mas não que ele se encarnará novamente, como é o sentido aqui, não. Ele já é homem, ele nunca mais deixou essa forma de homem. Um homem glorificado, mas um homem. Alguém poderia perguntar que utilidade teria para hoje a carta aos Hebreus. Nós sabemos que no princípio, nos primeiros anos do cristianismo, praticamente todos os cristãos, né, com raras exceções, eram judeus. E com o tempo foram sendo introduzidos então os gentios na igreja. Foram se convertendo dos ídolos para Cristo e foram sendo introduzidos. Quando o cânon, que é o conjunto das escrituras do Novo Testamento, foi complementado, ou seja, foram decididos quais livros ficariam, quais cartas ficariam e quais não ficariam, a igreja praticamente era formada de gentios convertidos, em grande maioria, não mais de judeus convertidos. Então, qual a utilidade para nós hoje, uma epístola dirigida aos hebreus, aos judeus cristãos? A utilidade é muito grande, porque
se nós considerarmos, nenhum de nós estava na mesma condição daquele versículo de Tessalonicenses, que o Lineu leu, que vos convertesses dos ídolos para servirdes ao Deus verdadeiro. Porque os ídolos que ele está falando ali são os ídolos dos gentios, são os deuses gentios, deuses romanos, deuses gregos, Apolo ou qualquer coisa assim. Nós não convertemos, não viemos da idolatria pagã. Nenhum aqui que eu conheço era pagão, né? Todos aqui eram cristãos quando se converteram. Já eram cristãos antes, cristãos nominais, quando se converteram. Ninguém aqui teve uma reação do tipo, o dia que eu escutou o Evangelho, falou assim: de que deuses você está falando? Como tinham reações lá em Atos, nós vemos os gentios, quando tinham contato com o Evangelho, está falando de um defunto que voltou a viver. Eles estavam abismados, porque não sabiam o que era aquilo. Agora, qualquer pessoa no Ocidente sabe quem é Jesus, o que ele veio aqui fazer, como ele viveu, como ele morreu. Você liga na TV, tem lá filmes bíblicos o dia inteiro. Todo mundo sabe, do Ocidente pelo menos, no mundo ocidental. Então, qual seria... E nós não somos mais gentios que saíram dos ídolos pagãos para nos tornarmos cristãos. Mas também não somos judeus. Não somos judeus, não éramos judeus antes, com raras exceções, que tenhamos nos tornado cristãos. Então, qual o valor que teria uma epístola aos Hebreus hoje? Todo o valor, porque quando nós vemos a história do cristianismo, começando já lá em Atos, o que nós vamos descobrir é o seguinte, que o grande problema da igreja, no princípio, não era a perseguição física perpetrada pelos romanos, pelo imperador. Claro que isso era um problema, porque matava muitos cristãos, prendia cristãos, eles morriam, eram lançados nas arenas. Mas a grande contaminação, o problema interno, era justamente dos judaizantes. Aqueles que tentavam fazer do cristianismo ou da igreja um judaísmo 2.0, alguma coisa que foi aperfeiçoada do Antigo Testamento e passou para o Novo Testamento com alguns acréscimos e aí mais adequada para os novos tempos. E essa tendência nunca saiu da igreja. Essa judaização do cristianismo nunca deixou de existir. Tanto é que quem estuda arquitetura aprende que os elementos de uma catedral, de uma basílica, são os mesmos elementos do templo de Jerusalém ou do tabernáculo do deserto. Existe o Santíssimo Lugar, existe a parte que ficam os gentios, a parte que fica o clero, tem toda aquela divisão que é tirada da planta do templo. E isso para agora dentro da cristandade. Então, para o cristão hoje, essa carta é importantíssima. Porque o cristianismo é hoje, em sua grande maioria, um judaísmo convertido a cristianismo. E não um cristianismo realmente puro, segundo a doutrina dos apóstolos. Então nós vemos hoje rituais tirados do Antigo Testamento. Você entra num templo chamado templo, não existe templo na era da igreja. O templo são os próprios cristãos habitados pelo Espírito Santo de Deus e a igreja como um todo habitada também pelo Espírito Santo de Deus. Mas hoje nós temos templos, que a gente sai pela cidade e tem vários templos. Você entra num templo desse e você encontra leigos, os leigos e o clero, uma separação entre leigos e clero. Existe todo um ritual baseado no Antigo Testamento, existem vestes sacerdotais. O clero tem lá suas vestes, existem fábricas no Brasil especializadas em vestes em moda eclesiástica, que chama. São vestes sacerdotais, para fazer aquelas roupas, para cada ocasião ter uma roupa diferente, uma cor diferente, um jeito diferente de vestir. Existe incenso, existe altar, um altar físico, uma série de coisas que não tem na igreja. Não tem na doutrina dos apóstolos. Então, hoje, quando um cristão lê Hebreus, ele tem que atentar para isso aqui, no capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Que coisas essas? As coisas que ele tinha acabado de apresentar no capítulo 1, que hoje nós não temos mais anjos
trazendo mensagens para nós. Como foi na lei, a lei foi um ministério de anjos entregue nas mãos de Moisés, mas Deus usou anjos para entregar a lei na mão de Moisés. Hoje nós não temos intermediação de anjos. Hoje nós temos acesso direto ao Verbo. Deus agora nos falou por Filho. O Filho é o Verbo de Deus que veio a esse mundo falar através dele, por ele. Não através no sentido de um mediador de palavras ou de um profeta, mas Deus falou nele, Deus falou em Cristo, em Jesus estava ali o Verbo de Deus falando agora com os homens. E é isso que a igreja tem, isso que os cristãos têm hoje. Quando um cristão volta para o Antigo Testamento, ele está jogando fora as coisas mais preciosas que poderiam existir do cristianismo. Ele está jogando fora, ele está desprezando. E outra, essa carta é tão atual para nós que ela aborda também um problema que havia entre os hebreus convertidos ou batizados, e há hoje também entre os cristãos batizados, que é o capítulo 6. O que é o capítulo 6 de Hebreus? Ele está falando de judeus que haviam recebido os privilégios do cristianismo, porém viraram as costas para Cristo. E esse virar as costas para Cristo, ele não é uma coisa que a pessoa acorda um dia e fala assim, hoje eu vou virar as costas para Cristo. Não é isso. É gradual. A pessoa começa a deixar as verdades, deixar essa doutrina, daí pega uma coisinha aqui do Antigo Testamento, pega outra coisinha ali. Chega um momento, ele nem ora mais a Deus por intermédio de Cristo. Ele vai ter lá uma miríade de santos por quem ele tenta chegar até Deus. Ele vai ter lá um pastor na sua igreja que vai ser o seu intermediador entre Deus e os homens. Sem ele perceber, ele já não está mais praticando o cristianismo. Ele está agora praticando um judaísmo turbinado, um judaísmo que tem elementos cristãos, mas não é mais judaísmo, mas também não é cristianismo. E lá em Hebreus 6, ele fala desses hebreus que haviam sido iluminados, no versículo 4, haviam provado o dom celestial, que é Cristo, né? Se fizeram participantes do Espírito Santo, porque quando Jesus esteve na terra, o Senhor, aqueles que andaram com ele estavam ali vendo ele ao vivo, e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes, os poderes do século futuro, e recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. São pessoas que conheceram os privilégios. Isso aqui fala diretamente daqueles que andaram aqui quando Cristo estava aqui, mas nós podemos também usar isso no sentido daqueles que hoje professam ser cristãos e têm à disposição todos os privilégios do cristianismo e ainda assim viram as costas para Cristo para se dedicar a uma religião, para se dedicar a um judaísmo cristianizado. Quando nós voltamos lá no capítulo 2 de Hebreus, nós vemos qual foi a maneira que Deus trouxe essas verdades, ou a maneira que Ele apresentou Seu Filho ao mundo. No versículo 4, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos, etc, etc. Quando a igreja também começou nesse mundo, quando Cristo veio, primeiro foram seus discípulos que, através de sinais e milagres, Deus atestava, por meio desses sinais e milagres, que aquela era uma obra de Deus. O seu Filho estava no mundo. Quando o Senhor ressuscitou, o que já foi um grande milagre, o maior milagre, quando Ele ressuscitou, os seus discípulos, os apóstolos, continuaram fazendo esses milagres, dando assim respaldo, ou atestando, certificando, seria como a gente vai no cartório e certifica uma assinatura, né? Reconhece uma assinatura como fidedigna. Assim Deus fez, Deus colocou a sua assinatura naquilo que Ele estava começando. Como? Através de sinais e milagres, maravilhas. Pessoas ressuscitavam, pessoas eram curadas, havia
teletransporte, vamos chamar com a linguagem de hoje, né? Quando nós víamos que um discípulo, como Filipe, estava num lugar e de repente se achava em outro lugar. Isso tudo eram milagres que Deus estava mostrando que Ele estava agindo agora na igreja, que era algo novo, totalmente novo. Hoje nós não precisamos mais desses milagres, desses sinais. Nós temos tudo já pronto para nós. E uma das características também da cristandade atual é a busca por sinais e milagres, como se não estivessem satisfeitos com Cristo. Tendo Cristo disponível, a pessoa do Senhor, o Senhor da glória, disponível para nós, nós vamos correr atrás do quê? De prosperidade, de curas, de sinais, milagres. Não que não devamos orar por uma cura quando alguém está doente, mas não é esse o foco do cristão. Não é para isso que o cristão vive hoje, mas para Cristo. Não é para manifestações maravilhosas, não, mas para Cristo. Ainda que não tenha nada acontecendo, temos Cristo hoje. Temos a Ele. E uma outra coisa também que hoje é impressionante ver nessa cristandade, nessa profissão cristã, é o culto a anjos. Quantas pessoas que escrevem falando assim, me ensina como é que faz, como é que são os anjos, como chegar mais perto dos anjos. Gente, nós temos Cristo. A mesma bobagem que é eu buscar um mártir do Novo Testamento, um chamado santo pelo catolicismo, para me achegar a Deus, é uma bobagem tão grande quanto eu buscar um anjo para me aproximar de Deus. Porque aqui está falando claramente que não é mais por aí. Deus deu o seu Filho, Ele esteve aqui. E lá quando nós vamos em 1 João, João fala do que era esse... 1 João capítulo 1, ele fala o que foi essa vinda de Cristo ao mundo, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Isso nós temos, tudo suficiente. Essa semana eu recebi uma mensagem de um cristão que confessa o nome do Senhor, que crê no Senhor, mas indignado, porque ele não acha que as coisas que tem na doutrina dos apóstolos, que ele não puder encontrar no Pentateuco, ele não deve seguir. Ele só deve seguir as coisas que Paulo escrevia, que estão no Pentateuco. Se não está no Pentateuco, então não são apenas costumes locais ou de Paulo, ou invenção de Paulo. Então, quando a gente vê uma coisa dessa, ele fala, mas que absurdo! Deus trouxe uma coisa totalmente nova em Cristo agora. Os discípulos falam assim, nós tocamos o verbo, a palavra da vida. E alguém fala assim, não, mas eu não quero assim, eu quero voltar lá para trás, eu quero voltar para os rituais antigos, eu quero para as coisas antigas, eu não aceito as coisas novas. E que privilégio, e quando o discípulo escreve, ele fala assim, essas coisas vos escrevemos, para quê? Para que o vosso gozo se cumpra. Não há gozo, não há alegria, não há certeza, não há paz num cristianismo judaizante, ou cheio de elementos judaicos. Usando aquela analogia da fotografia, né? É a mesma coisa de que falar assim, se eu ver a minha mãe aqui em pessoa, mas se tiver alguma coisa nela que não está na fotografia, ela não é minha mãe. Ou ela não tem valor. Mas a pessoa é que é importante, não a figura. E quando a gente vai na figura e começa a fazer da figura o ponto mais importante, nós perdemos o fio da meada, certamente. Porque o que essa carta está mostrando para nós claramente é que nós temos o verdadeiro agora. Não precisamos mais das sombras. Elas podem ser usadas, elas podem ser vistas, a gente pode voltar lá a ler, mas Cristo na glória, um homem na direita de Deus nos céus, isso é o nosso objetivo, isso é o que nós temos agora por ministério dele mesmo. Qual dos anjos que ministrando no Antigo Testamento hoje está sentado à direita de Deus? Nenhum deles. Qual profeta
que falando desse Cristo, hoje está à direita de Deus sentado. Nenhum deles. Mas o Filho está lá ele, em pessoa, levando em suas mãos e pés as marcas, e no seu lado as marcas desse sacrifício, que abriu o caminho para nós chegarmos lá. A figura tem a sua importância. E interessante isso, que aqui fala de ministério dos anjos, que ele mostra no capítulo 1, né, qual dos anjos diz, os seus anjos faz ventos e ministros, no versículo 7, que foi feito no versículo 4, mais excelente do que os anjos. Quando o Senhor nasceu, em Lucas, nós vemos aqueles pastores, um anjo de Deus vem, e olha que interessante, é que ele anuncia, porque hoje se vos nasceu um menino, e aparecem os anjos nos céus, o exército celestial, louvando a Deus, adorando a Deus, por causa desse evento, que era para eles um evento muito importante, mas o que mostra, vamos ler em Lucas, é Lucas capítulo 1 ou 2, se eu não me engano, capítulo 2 de Lucas, versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Um exército louvando, porque esse evento era muito importante, era o Filho de Deus vindo à terra. Deus agora ia se manifestar ao mundo por Filho. Isso é que é importante. E os anjos aqui estão adorando a Deus, demonstrando que os exércitos celestiais estavam abaixo da importância desse Filho.